Boa tarde, hoje nós estamos aqui na FAAP com a professora doutora Saskia Obata. Ela é coordenadora do curso de pós-graduação em Construções Sustentáveis e professora dos cursos de Arquitetura e Engenharia. Olá, Saskia. Boa tarde, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e para conversar um pouco. Isso. Então, a gente gostaria de saber um pouco das perspectivas em relação à construção sustentável no Brasil. Durante o último Simpósio Brasileiro de Construção Sustentável, uma das questões que a ministra Isabela Teixeira nos apontou é que os empresários apresentassem, de fato, ações efetivas que pudessem promover essa mudança para uma economia verde e inclusiva. Esse é um ponto interessante, Como a gente é da academia e, basicamente, a gente tem que enxergar ali o que significa essa articulação, O governo pedindo para o empresariado. Na verdade, a gente sabe que é um tripé muito grande falar sobre sustentabilidade, que ela é o meio ambiente, o social e o econômico. Não junta-se isso através de uma gestão. E falar que vai simplesmente executar algo sustentável e não conversar com a parte realmente que evolui e desenvolve a economia, que são empresariados, nada vai para frente. Mas eu acredito muito mais que isso daí vai nascer da própria cobrança que é dos usuários, dos que estão realmente engajados. Existe uma grande discussão hoje no momento que vem a ser sustentabilidade. E o governo, sim, ele pode, lá com várias articulações, criar uma série de planos diretores em nível federal e isso diretamente incidir nos nossos planos diretores de município. Esse é o principal impacto. Outro impacto que a gente vê nessa solicitação é que, de algum momento, isso daí pode gerar realmente uma legislação que a gente não tem no momento e só tem certificações. Então, é um momento assim de falar assim, o próprio governo está nos convocando para ter realmente um equilíbrio correto. E não sim uma coisa assim, vai e faça. Esse equilíbrio é muito importante. E qual é o papel dessas incorporadoras, das construtoras, para que haja uma articulação efetiva que possa de fato contribuir com esse desenvolvimento sustentável? Olha, Vivian, funciona o seguinte, quando a gente olha a cadeia produtiva da construção civil, a gente sabe que, por exemplo, a incorporadora, a construtora, eles são um dos atores nesse miolo todo, E tem o governo também. Mas o que acontece? Se a gente olhar essa cadeia produtiva, ela é muito fragmentada. Existem as grandes construtoras, mas essas grandes construtoras, elas se apoiam em uma série de outras pequenas empresas. Ou seja, é uma fragmentação de negócios. E articular essa cadeia produtiva para que ela seja sustentável, realmente é como caminhou para basicamente a qualidade. A qualidade foram pequenas ações que eram feitas, por exemplo, pelo Qualiab, que a gente conhece, pelo G10. Então foram pequenas ações que a gente sabe que foram crescendo. E hoje a gente tem o quê? A ISO 9000, a ISO 14000, que até tem uma parte ambiental. Eu entendo que essa articulação toda, de falar como que a gente consegue falar assim, qual a responsabilidade desses incorporadores, desses construtores em relação ao governo, é muito difícil. Imagina a gente organizar isso tudo. Então existem ações e essas ações precisam levar realmente a uma integração maior. O difícil é falar assim, como que a gente vai atingir isso? Eu te falo assim, a gente tem que atingir isso, porque é um nível que a gente fala que é de sobrevivência. Se a gente não buscar sustentabilidade, nós vamos perder espaço, nós vamos perder condições de ter as construções ideais, de ter um ambiente adequado e de uma vivência no meio ambiente de forma equilibrada. Qual que é o papel desse profissional frente a essa grande inovação que é a construção sustentável? É complicadíssimo, Se hoje a gente pegar e questionar um profissional mesmo da área, ele desconhece como que é um passo a passo de uma certificação, que hoje a gente tem algumas das certificações. Existem várias certificações no mundo inteiro, algumas a gente tem aqui sendo desenvolvidas no Brasil, mas a grande maioria desconhece como que ela funciona. Ou seja, e ainda, vamos dizer assim, além de desconhecer o que é mais atual, que é a certificação, existe um desconhecimento do que é a prática sustentável. Houve uma perda aí, que eu acho que
acredito, foi muito mais assim, numa inércia de atender às expectativas econômicas da conjuntura hoje, inclusive atual, de gerar construções e não se parar para realmente pensar a fundo o projeto, de fazer construções que levem em considerações a insolação correta, a ventilação passiva, aquele projeto realmente bem estruturado, bem integrado. Então a gente hoje sabe que isso daí está muito disperso. Há um desconhecimento do próprio se fazer projeto. Então, se fala assim, se o próprio mercado desconhece, precisa ter um aculturamento muito forte, primeiro dos profissionais em relação a isso, porque desconhecem, para você ter uma ideia. O que acontece hoje? A gente palestra sobre o assunto e ao final de uma palestra nos questiona, mas explica um pouco melhor esse questionamento aí, do que faz, como faz sustentabilidade, como eu obtenho uma certificação. Eu usar tal processo é ser sustentável? É complicadíssimo. Então é um momento que a gente fala assim, é preciso oferecer em cursos de especializações uma formação nesse sentido e também partir lá da educação básica, vamos dizer assim, quais são os conceitos sociais, quais são os conceitos ambientais, né, econômicos, e na graduação também ter disciplinas específicas. E lá na formação, vamos dizer assim, de especialização, a gente tem condições de ter, assim, gestores, formadores de opiniões e aqueles realmente que vão ser mais os operacionais, sim. E esse momento é agora, né, de cobrança e, vamos falar a verdade, hoje o mercado da construção civil está extremamente aquecido. E eu não vejo com grande quantidade certificações. Fala assim, olha, tem quantas certificações sustentáveis? Não tem, porque a gente tem um nicho no mercado que são o quê? Cerca, mundialmente, e também isso cabe ao Brasil, que são o quê? Cerca de 40% são construções de edifícios. E de 35% em média, construções residenciais. E aí dali para baixo a gente tem sim as construções pesadas, que são as de infraestruturas, cerca de 20%, 25%, e aquele miolinho talvez em torno de 5% nas construções industriais. Ou seja, as nossas certificações hoje no Brasil, ela aborda única e exclusivamente quem? E onde está focado? Nos edifícios comerciais. Aqueles edifícios que impactam sobremaneira e que hoje estão acontecendo, que são os residenciais, a gente sabe que não há essa quantidade, nem essa procura por certificação. Pode até ter pequenas práticas, né? Mas ela é insuficiente. Precisaria ter realmente uma cobrança desde a aprovação do projeto, que ele fosse realmente sustentável, a partir daí ele receberia o aval, o alvará de construção e aí o acompanhamento de como estão sendo as ações. E frente às obras de infraestrutura, quais são as perspectivas em relação a esses profissionais e essa integração de sustentabilidade? É muito complicado, né? Porque o que acontece? Não existe hoje uma certificação para grandes obras, nem para loteamento a gente tem. A gente tem sim, tá para sair, tá fresquinho, de loteamentos, mas a gente não tem ainda em prática como certificar essas grandes obras. E não só isso, as grandes obras são de grande impacto social. O que significa isso daí? Quando você vai fazer uma grande obra, você mobiliza uma mão de obra muito extensiva, uma quantidade que é muito maior que qualquer cidade. E você mobiliza uma cidade que está lá vivendo com suas condições de viárias, hospitalar, de lazer, e de repente você inunda aquilo, uma quantidade excessiva de gente, e que não suporta. Aí vai acontecendo o quê? Uma série de criminalidades, prostituições, problemas de saúde, infraestrutura básica de transporte que não atende. Então, fica aquele esgotamento durante o período todo de uma construção, por exemplo, de uma hidrelétrica, de uma obra de grande vulto, e dali a pouco o que acontece? No encerramento, essa mão de obra necessariamente vai tendo que ser desempregada e sai para uma cidade que está sendo o quê? Que foi totalmente sucateada. Então é complicadíssimo e haveria que se levantar um estudo de pós-ocupação dessas cidades, como essas cidades temporárias. E hoje a gente sabe que é feito o quê? É feito na análise de impactos ambientais? Sim. Mas quais impactos ambientais? Então, assim, o principal é o lago ali, que inunda? Não é só isso.
Ele vai gerar recurso, vai gerar energia, vai gerar novas divisas de produções, com certeza. Mas os impactos que estão lá, hoje a gente não tem nem certificação para isso. Você vai falar assim, a quantidade de materiais que também está lá incluído naquela grande obra é extremamente grande e a gente não tem como certificar. Existem algumas ações para verificar, por exemplo, as emissões de CO2. Isso a gente sabe, né? Que algumas construtoras já estão tentando quantificar para aqueles principais componentes esse levantamento. Mas não é uma certificação, vamos dizer assim, é uma primeira conscientização na busca de fazer com que as práticas sejam sustentáveis. Então os profissionais têm que se especializar? Tem que se especializar, conhecer a fundo que fazer um projeto de uma construção sustentável, construir alguma coisa sustentável, ela é um processo integrado. Existem tecnologias diferenciadas que não necessariamente são tecnologias que você fala assim, são tecnologias high-tech? Não. Como que uma tecnologia high-tech ela pode ser sustentável, assim como uma simples pintura de terra ela pode ser sustentável? Então, conhecer todas essas tecnologias, quais são as certificações, não somente uma certificação, mas poder ter a habilidade de seguir qual a certificação que melhor se adere ao meu projeto ou aquela que vai me permitir um financiamento melhor, inclusive, é a que gera, na verdade, a boa formação e atuação no mercado, né? Então, fazer hoje, eu entendo, uma especialização dos profissionais que estão na ativa é uma forma da gente realmente começar a produzir de maneira imediata algumas ações nas construções de modo sustentável. Tem que qualificar. Tem que qualificar, Vivi, com certeza. Saskia, então você gostaria de deixar um contato para as pessoas que quiserem mais informações sobre o curso? O e-mail é o caminho mais rápido, né? E que a gente consegue responder, inclusive responder questões mais curtas e mais longas. Seria shizuru@fap.br. Tá bom, Saskia, muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade e contamos aí com vocês para divulgar nossa curso. Tá ótimo. Obrigada.